Pai, nós reconhecemos o poder de Tua palavra, a autoridade dela sobre todo ser humano. Reconhecemos a verdade que ora lemos neste texto, de que não somos cidadãos desse mundo, mas do céu. E rogamos que Teu Espírito Santo manifeste o Seu poder aos nossos corações, nos testificando e fortalecendo nesta verdade. Na dependência dEle nós oramos em nome do nosso tão grande Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Mas a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdade expressa por Paulo aos Filipenses, mas expressa por Paulo a todos nós também. Bendito o Filho de Deus que vive à luz desta verdade, e realmente misericórdia sobre o Filho de Deus que esquece dela. Porque há um fato importantíssimo aqui quanto à nossa vida cristã, e em si o próprio texto descreve o que é a nossa vida cristã. Mas eu preciso mostrar-lhes como isso se enquadra dentro do contexto que Paulo ensina aos Filipenses. É importante que eu faça isso. O contexto da cidade de Filipos, pelas questões que Paulo apresenta aqui ou acolá na carta, nos demonstra que havia uma certa divisão, havia um certo litígio entre dois grupos específicos. Um desses grupos, Paulo não chama eles por esse nome, mas nós vamos nomeá-los assim para entendermos a base daquilo que pensavam. Nós vamos chamá-los de libertinos. O que são os libertinos? São aqueles que entre aquela igreja em Filipos realmente viam que a sua liberdade cristã, ou a liberdade de realizarem aquilo que bem entendiam, ia além dos limites do Evangelho. Então eles viviam em meio à igreja, sem realmente reconhecer o poder e a importância da santificação, da consagração de suas vidas a Cristo, daquilo que faziam. Eles se auto-intitulavam cristãos, mas aquilo que eles praticavam demonstravam que o contrário era verdade. Eles se auto-intitulavam conhecedores do Evangelho, mas a prática deles não era a de quem cria no Evangelho. Por isso, então, Paulo escreve essa carta, entre outras coisas, para demonstrar a diferença entre isso. E por isso, então, chamando a atenção daqueles crentes, ele fala no verso 17: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes de nós, pelos que assim andam. Então, ele chama a atenção, ele chama os crentes a isso. Olha, imitem a forma de vida que eu ensinei a vocês, imitem a forma de vida que eu tenho demonstrado a vocês, e aquilo que Paulo diz a respeito disso é: se eu tenho imitado a Cristo, então eu sou digno que vocês me imitem. Mas o centro disso está na pessoa do Senhor Jesus. Nós jamais devemos imitar qualquer comportamento, qualquer questão na vida de um homem que não possa ser vista também em Cristo. É a Cristo que nos voltamos. Somos imitadores de Deus, como Paulo fala aos Efésios, e aqui ele chama eles a imitarem a Ele, com todo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, ou seja, não andem como os libertinos, andem como aqueles que imitam a Cristo. Então ele começa a falar disso no verso 18, dizendo, ou revelando a existência desse grupo, ao dizer: porque muitos há, eles não eram poucos, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, não são amigos de Cristo, são inimigos da cruz de Cristo. Então ele chama a atenção da igreja para esta questão. Ele descreve eles da seguinte forma: cujo fim é a perdição, ou seja, não eram salvos, cujo Deus é o ventre, estava muito bem estabelecido a quem adoravam, e cuja glória, ou seja, o objetivo deles em glorificar é para a confusão deles. Então é dito que só pensam nas coisas terrenas. Deixa eu começar dizendo o seguinte: esse grupo não se extinguiu com a extinção da igreja em Filipos. Este grupo que chamamos de libertinos, inimigos da cruz de Cristo, tendo o seu próprio ventre como Deus,
cuja glória é para a vergonha deles, esse grupo daqueles que pensam nas coisas terrenas e vivem com a mente nesse mundo, ele nunca se extinguiu. Onde houve, onde há e onde haverá a Igreja de Cristo, haverá pessoas assim também. O que nós devemos aprender a respeito desse texto em Filipenses é a importância de não pertencermos a tal grupo, de não andarmos dessa forma. Irmãos, vamos ser realistas. Não vou usar a palavra sinceros, vou usar a palavra realistas. Eu não sei quantos evangélicos existem em Goiânia hoje. Alguns chegam a dizer que são em torno de 25% da população de Goiânia. Isso daria em torno de 400 mil pessoas, mais ou menos, só em Goiânia. Você acha que a nossa cidade, e eu não preciso aqui citar os defeitos da nossa cidade, você acha que a nossa cidade teria a intensidade de defeitos que tem com 400 mil servos de Cristo aqui? Goiânia seria como é se houvessem 400 mil salvos praticando o Evangelho? Eu creio que a própria realidade nos mostra que esse dado é mentiroso. Não é verdade. Olha, com muita boa vontade, com extrema boa vontade, eu diria que o número correto seria em torno de 20%, quando muito, desses 400 mil, mas nós não sabemos quanto. A realidade é que tanto em Filipos quanto em Goiânia, há muitos que se intitulam cristãos, mas cujo coração pertence a esse mundo. E é isso que nós temos que evitar. Há uma questão importante aqui, que ao colocar a existência desse grupo, Paulo diz, no verso 20, mas, nota a importância desse mas, contudo, todavia, a cidade dos santos está onde? Nos céus. A cidadania dos crentes está onde? Nos céus. Então preste atenção agora num ponto importante dessa introdução. Ele não diz que a nossa cidadania, a nossa cidade estará nos céus. Não é isso que ele diz. Ele não diz que um dia, então, a nossa cidadania será transferida aos céus. Não é isso que ele diz. Ele claramente diz, mas a nossa cidade, a nossa cidadania está nesse exato momento nos céus. Ela não é um fato que um dia existirá. Ela existe agora, nesse exato momento. Absolutamente agora, nós somos cidadãos do céu. Eu vou ler aquilo que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versos 4 a 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos justificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aonde nós estamos agora? Aonde Deus nos vê agora? Assentados nos céus. A nossa cidadania não é futura, a nossa cidadania é presente. Neste exato momento, nós somos cidadãos do céu. Eu vou explicar isso de uma outra forma. Qualquer pessoa que tenha nascido num país, mas que tenha determinada ligação com outro país, dentro das leis estabelecidas por ambos os países, pode pedir a cidadania de um país ao qual ela não nasceu. Ou seja, se é permitido pela lei e você tem a documentação demonstrando que os seus antecedentes, ou seja, pais, avós, até uma determinada linhagem, até um determinado ponto da sua linhagem passada, vieram daquele determinado país, mesmo que o seu bisavô, o seu avô, o seu pai, e você não tenha nascido naquele país, você pode pedir aquilo que chamamos de naturalização. Então, a naturalização ela é feita por um cidadão de um determinado país, através da obediência a determinados trâmites legais. Mas notem, a naturalização não altera quem você é. Não afeta em nada você. Você continua sendo quem você sempre foi.
Você continua sendo tão brasileiro como sempre foi. Mas agora, sermos cidadãos do céu não é como a naturalização. Nós não nascemos no céu. Nós nascemos nesta terra. Mas a palavra de Deus diz em 1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ele diz claramente: amados, agora, nesse exato momento, nós somos filhos de Deus e cidadãos do céu pelo novo nascimento. Nós não fomos naturalizados, nós nascemos lá. Fisicamente, não. Espiritualmente. Nós nascemos no céu, porque o nosso Salvador está no céu. Nós não recebemos a naturalização do céu. Não fomos tornados cidadãos do céu por sermos naturalizados ali. Não. Cada um dos salvos nasceu no céu, porque Jesus Cristo está lá. Ou seja, nós já estamos assentados no céu. E nós somos cidadãos do céu, neste exato momento. Então a sua cidadania não é algo que ainda vai chegar. Você é um cidadão do céu. Hoje, agora e para sempre. Sabe o que é para sempre? Você sempre será um cidadão do céu. Não há como mudar isso. Não há como revogar isso. Ninguém lhe tirará isso. Você é hoje um cidadão do céu. É por isso que os versos anteriores, Filipenses 3, 17 a 19, que já lemos, demonstra isso. É por isso que Paulo chama a atenção deles. A vossa pátria está nos céus, porque há muitos entre vós que dizem que apoiam Cristo, mas são inimigos de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, só pensam nas coisas terrenas, mas com vocês não pode ser assim. Vocês não podem viver desta forma. Eu amo o livro, a Epístola aos Colossenses, em especial o primeiro capítulo. Os versos 12 a 14 dizem: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, está apontando para o céu, o qual nos tirou das potestades das trevas, deste mundo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Jesus Cristo nos tirou deste aion poneron, como diz Paulo aos Efésios, deste mundo tenebroso, e nos fez cidadãos do céu. Esta é a verdade que nos apoiamos. Esta é a verdade base para que nós possamos agora então dizer aos irmãos o que queremos dizer. Em primeiro lugar, qual o significado desta cidadania celestial? Você deve ter atenção a isso. O que significa ser um cidadão dos céus? Na prática, na vida diária, o que significa ter os pés nesse mundo, mas ser um cidadão dos céus? A primeira grande característica de um reino é muito claro, diz respeito àquele que o lidera. Um reino sempre será lembrado pelo seu líder. É impossível realmente desconsiderar a questão que todo reino tem um líder. Mas olhem aquilo que Filipenses 3, 18 e 19, como lemos, mostra, principalmente o verso 19. Ele diz que cujo fim é a perdição, está falando dos libertinos, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. O que essas pessoas estavam demonstrando ao viver dessa forma? Elas estavam demonstrando quem era o líder delas. Quem é o líder daqueles que estão se destinando à perdição? Está falando do inferno. Quem é o líder daqueles cujo Deus é o próprio ventre? Pensam apenas em si mesmos. Quem é o líder cuja glória apenas é uma vergonha para todos eles? Quem é o líder daqueles que só pensam nas coisas terrenas? Não há outro a não ser Satanás. O líder deste mundo. Paulo está nos dizendo que tais pessoas vivem em prol das suas cobiças, guiados pelos seus instintos e guiados pelas suas paixões. São essas questões que governam as pessoas que pertencem a esse mundo. São essas questões que as controlam e a elas que eles são leais. Os homens desse mundo são leais ao quê? Ao seu próprio ventre. Os homens desse mundo querem a glória do quê? Das coisas terrenas. Eles nunca pensaram no céu.
Vou dizer-lhe algo. O céu é o pior lugar no universo para um homem que ama esse mundo. Nenhum incrédulo pode ir para o céu. Porque lá no céu tem tudo o que um incrédulo mais odeia. Lá no céu, tudo é revestido de santidade. Você já viu o incrédulo amar santidade? Lá no céu, tudo é revestido de amor. Você já viu um incrédulo valorizar amor? Lá no céu, tudo é puro. Você já viu um incrédulo amar a pureza? Lá no céu, quem reina é Jesus Cristo. Você já viu um incrédulo amar Jesus Cristo? O céu é o pior lugar para quem rejeita Jesus. Não há coisa pior do que o céu para uma pessoa que vive com o coração neste mundo. Mas para os cidadãos do céu, Jesus Cristo é o Senhor deles e toda lealdade é devoltada a Jesus. O cristão é alguém cônscio que pertence a Deus. Por que nós somos cidadãos do céu? Porque tudo que nós amamos está lá no céu. Porque aquele a quem servimos está lá no céu. Porque a cidade para nós preparada está lá no céu. Porque as coisas que mais desejamos, a santidade, a pureza e o amor, realmente estão embrenhadas em tudo aquilo que há no céu. Acima de tudo, nós temos um líder, e este líder é Jesus Cristo, e é por isso que nós somos cidadãos do céu. Segunda grande característica de um reino diz respeito à lei que o governa. E eu quero aqui citar Romanos capítulo 6, versos 1 e 2 para demonstrar isso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde. Notem isso, permaneceremos no pecado. O que significa isso? Nós vamos ser conduzidos pelo pecado, vamos ser guiados pelo pecado. O pecado é a única coisa que conhecemos, então ele está perguntando, nós vamos permanecer no estado de pecado, sem Cristo, sem salvação e sem Deus nesse mundo, para que então a graça abunde, ou seja, é uma hipótese. Paulo responde, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A segunda grande característica de um reino é o poder, a lei que o governa. E a lei que governa este mundo é a lei do pecado. É esta lei que governa esse mundo. O que conduz a vida dos homens nesse mundo? O que realmente faz com que a vida dos homens nesse mundo ande da forma que ande? É o pecado em todos os seus aspectos. O pecado é a lei deste mundo. O pecado é o princípio que conduz este mundo. Mas agora olhe, neste mesmo capítulo de Romanos, versos 11 e 12. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele diz, considerai-vos. Sabe o que significa isso? Aceite a verdade. Você não é mais escravo do pecado. Reconheça a verdade, que desde o dia em que você veio a Jesus Cristo, você está morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou lhes dar um exemplo da minha própria vida. Quando eu era criança, eu conheci Cristo numa igreja de madeira, de 5x8, bem pequenininha. Os bancos não tinham encosto. Todos os sábados à tarde, a minha mãe, nós morávamos numa parte plana, mas logo depois da rua há um morro que subia, e a minha mãe convidava as crianças daquele morro no sábado à tarde para pregar o evangelho para elas através de um culto infantil. Todo sábado à tarde minha mãe fazia isso. Não só eu, meus primos, meus outros familiares, os meninos daquela vila, praticamente todos eles ouviram do evangelho pelos lábios da minha mãe. Eu conheci a Cristo dessa forma. Foi minha mãe quem ganhou para Cristo. Eu conheci a Cristo dessa maneira. E todos os meninos que ali criaram-se comigo, conheceram a Jesus da mesma forma, ou ouviram de Jesus da mesma forma. Alguns deles vieram a Cristo, muito poucos. A grande maioria permaneceu na vida que conheciam. Infelizmente, a grande maioria, em pouco tempo, partiu deste mundo pelas escolhas que fizeram. Sabe, num determinado momento da minha vida, eu comecei a invejar essas pessoas. Quando eu cheguei na minha adolescência, eu comecei a invejar aqueles que não conheciam a Cristo, aqueles que não viviam a vida cristã,
que não iam à igreja, que não liam a Bíblia, que não se importavam com nada disso. Eles realmente, aos meus olhos, eram incríveis. Eles faziam coisas incríveis que eu também queria fazer. Eles realmente viviam uma vida, aos olhos de um adolescente, incrível. Eles tinham toda a liberdade, eles eram audazes, eles não tinham medo de nada e, acima de tudo, tudo dava certo. Mas para mim, não. Eu nunca consegui fazer o que eles faziam. Eu nunca consegui viver do jeito que eles viviam. Eu não tinha a coragem que eles tinham. Eu não tinha a sorte, vamos dizer assim, que eles tinham. Nada do que eu pensava dava certo. E nada do que se abria de oportunidade a eles se abria para mim. E um dia eu questionei isso. Por que a minha vida é tão diferente? Por que a minha vida não consegue seguir ou ser tão legal, tão incrível como a vida desses outros rapazes? Sabe, eu já estava no seminário quando eu consegui teologicamente pensar em tudo isso. A resposta era muito simples. Eu não era um deles. Eu não pertencia ao mundo deles. O meu mundo era outro. Como que eu queria viver como eles, se nós vivíamos em mundos diferentes? Como eu queria provar as mesmas coisas deles, se nós vivíamos em mundos diferentes? Como que eu queria realmente ter o que eles tinham, se nós vivíamos em mundos diferentes? Em poucos anos isso se demonstrou. Eu posso listá-lo aqui nome por nome e dizer como que eles morreram. Grande maioria no tráfico de drogas, violência entre gangues, confrontos com a polícia. Eu nunca fui um deles. Não é porque eu sou melhor que eles, é porque o meu Senhor é outro. Não é o Senhor da morte, não é o Senhor da perdição, não é o Senhor do pecado, é o Senhor da vida, o Senhor da eternidade e o Senhor da santidade. É preciso que nós entendamos isso. Porque a sua vida não é como a da vida das pessoas desse mundo. Porque você não pertence a esse mundo. Porque o seu Senhor e a lei que reina sobre você é diferente. Verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Os princípios que nos governam são outros. A terceira grande característica de um reino diz respeito aos direitos e privilégios concedidos a seus cidadãos. Estamos falando, eu vou citar aqui apenas os cidadãos do reino dos céus. Vou citar apenas 3 dos seus direitos e vocês serão capazes de entender a grande diferença. Em primeiro lugar, os cidadãos do céu têm acesso irrestrito ao trono do rei. A qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer oportunidade, diante de qualquer circunstância, os cidadãos do céu têm acesso irrestrito ao seu governante, ao seu rei. Lembra o que Hebreus diz? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? No santo dos santos. Os cidadãos desse mundo não têm esse privilégio. Os cidadãos do céu adentram do céu, adentram no céu quando bem quiserem. É a pátria deles. Não tem alfândega, não tem polícia federal, não tem aeroporto que os barre, nada os barra. Eles entram na sua cidade celestial, quando bem entendem. Em segundo lugar, eles têm a presença do rei, a fim de fortalecê-los. O rei deste mundo não é onipresente, mas o rei dos cidadãos do céu é onipresente. Estamos aqui reunidos e o nosso Senhor está em nosso meio, assim como Ele está em meio a qualquer porção dos seus cidadãos reunidos ao redor do mundo. E assim como Ele está presente fisicamente na porção dos seus cidadãos que já estão no céu. Nós andamos na presença do nosso Rei. E em terceiro, o nosso Rei nos deixou uma carta. O Rei desse mundo não deixou uma carta para eles, o nosso deixou. Ele a preservou, Ele a manteve para que a sua carta chegasse aos cidadãos do seu reino enquanto caminham por este mundo. Nós oramos, nós temos a presença do nosso Rei e nós temos a carta do nosso Rei como um grande privilégio. Agora deixa eu falar das implicações dessa cidadania celestial.
Ou seja, o que esta cidadania celestial implica na minha vida em particular. A primeira grande questão que a minha cidadania implica a respeito de mim é a forma que eu encaro este mundo no qual eu vivo. É preciso entender que a nossa cidadania está nos céus, mas em momento algum Paulo ensina que o cristão não deve ter nenhum interesse por este mundo e pelas questões desta vida. Nós não somos alienados. Somos cidadãos do céu. Sabe o que nós formamos? Uma colônia de cidadãos do céu neste mundo que não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos e forasteiros. Mas olha, em momento nenhum nós esquecemos onde estamos. Em momento nenhum Paulo diz para vivermos realmente como lunáticos ou como pessoas irrealistas. Muito pelo contrário. Nós temos interesse por esta vida e por tudo que a vida representa. Olha o que João 17 diz, versos 15 e 16, Jesus orando. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, qual é o nosso interesse nesse mundo? Qual é o nosso interesse enquanto vivemos aqui? Eu creio que nós temos que pensar em pelo menos 3 coisas. Primeiro, nós reconhecemos como cidadãos do céu que esse mundo pertence e foi criado pelo nosso Deus. Sim. Este mundo não foi criado para os pecadores. Até o respirar dos pecadores, a Bíblia diz, é pecado. Este mundo foi criado pelo nosso Deus, para a vida das suas criaturas. Então nós reconhecemos neste mundo, na nossa vida, em tudo que nós temos aqui, a bondade e a graça de Deus, porque esse é o seu objetivo. Ele quer que antes de chegarmos ao céu, nós passemos por este mundo. Mas, vivendo nesse mundo, nós lamentamos o que o pecado está fazendo com ele. Sim, nós não nos orgulhamos do pecado. Nós lamentamos o que o pecado está fazendo com este mundo criado por Deus. E então, nós vivemos neste mundo atentos aos perigos que o pecado pode nos causar. Irmãos, aquilo que os cidadãos do céu devem entender é que eles vivem em terreno inimigo. Eles vivem cercados. Eles são uma colônia. Eles são realmente pioneiros, como foi pioneiro o Senhor Jesus. Pioneiro nos céus, para que cheguemos lá também. Então, como nós encaramos este mundo? Como aquilo que deve ser feito, segundo a palavra de Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Ou seja, nós não usamos deste mundo e não realmente estamos interessados no seu prazer ou na sua glória, muito antes na glória do nosso Deus. Em segundo lugar, o cristão mantém a sua mente e afetos enquanto vive neste mundo, estas coisas são mantidas nas coisas celestiais. A cidadania celestial é a coisa pela qual o cristão está disposto a sacrificar a sua vida. Leia comigo Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida e com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis com Ele em glória. Então notem o que Paulo diz, pensai nas coisas que são da onde? De cima. Sabe o que isso significa? E nós devemos entender muito bem isso. Você espera realizar a sua vida nesse mundo? Você espera realizar o seu coração, a sua mente, suas emoções nesse mundo? Você realmente acredita que você vai ser uma pessoa realizada nesse mundo? Eu tenho que lhe dizer que isso é impossível. Você é um cidadão do céu. É impossível. Esse mundo não tem a qualidade nem o tamanho para a realização de um coração de um cidadão dos céus. Desde o dia em que você conheceu Jesus, você realmente só estará satisfeito. Você realmente só provará de satisfação
plena, indizível, imperdível, quando você chegar em casa. É impossível nós nos realizarmos nesse mundo. Não há nenhuma chance de eu estar plenamente satisfeito nesse mundo. Eu só vou estar plenamente satisfeito quando os meus olhos virem a glória. Não há outra forma. Eu só estarei plenamente satisfeito no dia em que os meus olhos virem o meu Salvador assentado no trono da sua glória. A minha satisfação está ligada a Jesus Cristo e não a esse mundo. Eis a grande questão que nos abate. Nós queremos nos realizar e queremos nos satisfazer em algo diferente de Jesus. É impossível, irmãos. Não há como. Só há uma plena satisfação em Cristo. E só haverá realmente plena satisfação quando eu o avistar com os meus olhos, assentado no trono da sua glória. Então olharei para ele e direi, realmente o Senhor venceu. Olha, eu estou olhando para trás, para tudo aquilo que aconteceu na minha vida, todos os percalços, todas as dores, todas as dificuldades, quantas coisas que sucederam comigo, quantas vezes pensei em desistir, quantas vezes pensei que não valia a pena, quantas vezes pensei que o Senhor havia me abandonado, quantas vezes pensei que Deus era injusto, quantas vezes pensei realmente nas coisas desse mundo e não no Senhor. Mas agora eu avisto ao Senhor assentado no seu trono e eu realmente recordo, Ele venceu. E por Ele ter vencido, eu venço com Ele. A plena realização só se dará no céu. Em terceiro lugar, o cristão tem em sua cidadania celestial, por isso, sua maior e bendita esperança. Tudo aquilo que encontramos neste mundo, tudo aquilo que vemos nesse mundo causado pelo pecado, é exatamente isto: pecado. Estamos rodeados de inimigos e de fraquezas. De que forma, então, adianta ser um cidadão do céu? Adianta pela seguinte verdade: quando tudo isto que aqui existe for derrotado, quando o Senhor Jesus Cristo derrotar todas estas coisas, quando o seu aparecimento resultar na gloriosa experiência de irmos para o lar, 1 João 3,2 diz, agora somos filhos de Deus, o que eu já lhes disse, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas então está escrito, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Seremos semelhantes a Ele. 1 Coríntios 15 explica o que é isso. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Esta é a nossa esperança. Você está vendo tudo que está nos acontecendo nos últimos 15 meses? Nós temos um grupo de pastores no WhatsApp, batistas fundamentalistas, quase toda semana, nós estamos orando por uma família em luto. Ontem mesmo, mais uma notícia de alguém que partiu, no estado de São Paulo. Estamos orando por aquela família. Você vê quanta tristeza e quantas coisas nos envolvem. Quantos pastores, missionários, quantos crentes partiram nessa pandemia. Sabe o que é a nossa bendita esperança? Em breve tudo isso terminará. Em breve isso nunca mais acontecerá. Em breve nunca mais veremos tais coisas, porque o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortalidade. E terá fim essa triste sina. Eu quero concluir dizendo-lhe duas coisas. Eu lembrei a vocês no começo que em Filipos haviam 2 grupos e que Paulo está escrevendo para que o grupo dos santos não cometesse o mesmo erro. Primeira pergunta nesta conclusão é: você está cometendo o erro de seguir a maioria? Eu disse a vocês que a maioria das pessoas que se intitulam evangélicas estão descritas no verso 18 de Filipenses 3.
Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A grande maioria está no verso 18. A grande maioria dos evangélicos. Não estou nem falando de incrédulos. A grande maioria daqueles que andam com a Bíblia na mão, hoje nem isso andam mais, que se intitulam evangélicos, que vão a ditas igrejas cultuar um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. Estão no verso 18. Eles são caracterizados pelo verso 19. O fim deles é a perdição, não são salvos. O Deus deles é o próprio ventre. Amam as suas paixões, amam a sua carnalidade. A glória deles é vergonhosa e eles só pensam nas coisas terrenas. A primeira coisa que eu lhe pergunto é: você está seguindo esse povo? Você está andando atrás desse povo? Você está andando atrás dessas pessoas? É assim que você está vivendo? É esse grupo que você está andando atrás? Pois a primeira coisa que a Bíblia te chama é arrepender-se disso. A seguir tais pessoas cujo Deus é o ventre, que só pensam nas coisas terrenas. Pessoas que se declaram cristãs sem a ser. Não, irmãos, eles não são cidadãos do céu. Eles não são iguais a você. A água e o óleo não se misturam. A luz e as trevas também não. Não siga tais coisas. Mesmo que tenham um nome de cristãos, mesmo que tenham um nome de igreja, mesmo que professem a Jesus Cristo. Lembre de Mateus 7, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Esteja atento a isso. Em segundo lugar, você está vivendo de acordo com a expectativa dos cidadãos do céu, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que está muito, muito perto do Senhor vir. E eu quero terminar usando Efésios capítulo 5, para mostrar-lhe 3 estágios desse ministério de Cristo, para mostrar-lhes 3 estágios do trabalho de Cristo na nossa vida. Primeiro verso 25, começa falando aos maridos: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então aqui que eu me apego. Como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. O primeiro estágio do ministério de Cristo por nós foi que Ele nos tirou desse mundo. É isso que Ele está dizendo. Ele nos amou e se entregou por nós. O que significa isso? Na carta de Paulo a Tito, ele vai dizer que Ele nos remiu. O que significa nos remiu? Nós, escravos do pecado, vendidos a toda sorte de pecado. Paulo usa em Tito a figura de uma praça, onde os homens estão em celas, os homens estão presos. E o pecado passa ao derredor, comprando qualquer um deles que quiser. Escravos do pecado. Mas então o que acontece? Jesus vem a este mundo, Ele vem a esta praça, Ele paga o preço e nos tira do mercado para nunca mais negociar conosco. Nós somos dele, nós pertencemos a Ele e a ninguém mais. O primeiro estágio disso é que Jesus nos comprou pelo seu próprio sangue. Nós pertencemos ao nosso Rei. Verso 26, o que Ele está fazendo hoje? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então a estes que comprou, agora Jesus está santificando e purificando a vida. É literalmente, no primeiro estágio, Ele nos tirou do mundo e agora Ele está tirando o mundo do nosso coração. Você consegue identificar isso na sua vida? Deus está tirando o mundo de dentro de nós, purificando-nos com a lavagem da água pela sua palavra. É isso que Ele está fazendo hoje. E o que Ele fará no futuro? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É nessa expectativa que você vive? Você acorda de manhã pensando que talvez seja o nosso último dia nesse mundo? Você acorda de manhã pensando que talvez hoje ainda cheguemos em casa, seja pela morte, seja pelo arrebatamento? Quando eu era criança, a única viagem que nós fazíamos era para uma tia que morava, ela já esteve aqui na igreja, me visitando. Ela morava a 300 quilômetros da nossa cidade. Era a viagem mais longa que eu fazia na minha vida. Eram ali 6 horas de ônibus para chegar lá.
Eu lembro que dificilmente eu dormia na noite anterior. A expectativa era tão grande. A expectativa por viajar era tão grande. Eu gostava tanto, ela morava no interior do estado, eu gostava tanto do lugar onde ela morava, que muitas vezes na noite anterior eu não dormia. Esperando, nós íamos andar de ônibus, nós íamos viajar por 6 horas, andar 300 quilômetros. Quando chegava lá era o céu. É assim que a gente deve se comportar em relação à nossa cidadania. Acordar cada dia na expectativa. Pode ser hoje que eu chego em casa. Pode ser hoje que esta viagem tem fim. Pode ser hoje que eu finalmente verei face a face o meu Salvador. Desde criança eu ouvi os irmãos da minha igreja, minha mãe, todos dizendo. Conforme nós fomos crescendo, irmãos preciosos da igreja foram partindo, indo para a glória. Então, às vezes nós conversávamos, mas será tão bom rever fulano de tal lá na glória? Será tão bom rever ciclano que já partiu, tão importante para a nossa igreja, tão amado pela nossa igreja, esse irmão, aquela irmã, agora estão com Jesus. Quando eu chegar lá no céu, eu quero logo rever aquele irmão. E um dia um de nós voltou-se para nós e disse, isso é tudo verdade. Eu quero realmente rever cada um deles. Mas ele disse assim, não me segurem. Não fiquem na minha frente. Porque a primeira pessoa que eu quero ver quando chegar no céu é o rosto do meu Salvador. A primeira pessoa que eu quero ver quando chegar no céu é aquele que deu a vida por mim. Você tem essa expectativa? Ver Jesus com seus próprios olhos. Se você é um cidadão dos céus, você verá isso, nada te deterá. Nem o diabo, nem este mundo, nem o pecado. Se você é um cidadão dos céus, isso se cumprirá. Você verá Jesus face a face, mas você está vivendo de acordo com esta grande expectativa. Viva como um cidadão dos céus. Viva realmente como alguém que está esperando o grande encontro, a fim de que o Senhor do grande encontro seja glorificado na sua vida hoje. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos pela tão grande esperança que nos deste. Pai, nós